Boa noite, tô bem atrasada. Eu tava aqui acabando de finalizar a organização aqui do Flipchart, mas a gente já consegue começar agora. Então vamos lá. Tô só conectando aqui Instagram e Facebook para eu conseguir gravar dos dois. Então, hoje a live eu vou falar de comer emocional, né? Não preciso nem repetir o quanto que eu gosto do tema comportamento alimentar, é a minha cara mesmo, e eu acredito que esse tema, trabalhar o comportamento, faz toda a diferença no resultado do paciente, né? Do cliente, no resultado de você que está aí assistindo, que já procurou vários profissionais para fazer uma reeducação alimentar, mas você ainda não fez uma reeducação do comportamento alimentar. E só reeducando o comportamento alimentar para se ter bons hábitos e hábitos definitivos de saúde. Então, hoje nós vamos falar de comer emocional. E aí a pergunta inicial é: sua fome é de comida? Por quê? Porque muitas vezes o comer, ele é a maior fonte de prazer da pessoa, até porque é uma fonte de prazer universal, né? Todo mundo gosta de se juntar na cozinha, quando a gente quer comemorar alguma coisa, sempre está envolvido comida para comer fora ou para trazer algum familiar, algum parente para comer em casa. Quando a gente quer agradar alguém, é sempre através de comida, né? Isso é usado de forma até nem tão positiva, às vezes, na infância, por, às vezes, pais ausentes. Acabam querendo agradar os filhos de qualquer forma com a comida. Então, a comida é sempre o centro de prazer. É sempre uma forma de querer agradar, é sempre uma forma de unir pessoas. No entanto, para algumas pessoas, acaba não sendo prazer. Por quê? Porque não conseguem nem sentir o gosto direito do que se come. Porque come com tanta pressa, porque come com tanto estresse, com tanto barulho, que o comer não tem sido aquele momento de prazer que deveria ser, né? Que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com as companhias. Tem muita gente que acaba almoçando sozinho e não gosta, né? Então, prioritariamente o comer é uma fonte de prazer, mas para muitas pessoas não está sendo uma fonte de prazer, porque existe toda essa correria da vida e também aqueles que acabam comendo a mais, acabam comendo compulsivamente e acabam gerando sentimentos negativos do tipo culpa, frustração, vergonha. Então desvirtua, acaba tendo um comportamento que a gente chama disfuncional com a comida. A questão não é o comer ser um prazer. A questão é se comer é o único prazer seu ou o único prazer da pessoa. Então, quando a gente te pergunta assim, se eu te perguntar agora, o que você mais gosta de fazer na vida? Você pode falar comer, você pode falar viajar, correr, brincar com seu filho, brincar com seu cachorro, enfim, existem N motivos. Provavelmente o comer sempre vai estar presente. Ok, comecei falando que o comer é uma das maiores fontes de prazer, mas será que comer é a única fonte de prazer sua? Será que não tem mais nada que você gosta de fazer? Então, eu vou voltar nisso aqui. O problema, então, é o comer ser a única fonte
de prazer. E aí você vai centrar todas as suas energias nisso, sendo que com certeza tem várias outras coisas que você gosta de fazer e que você não tem feito. Isso é o mais comum, né, em processo de terapia. Eu mesmo já falei em terapia sobre isso. Quantas coisas às vezes que a gente gosta de fazer, que a gente quer fazer e acaba não fazendo, né? Não encaixa isso durante a semana, enfim. Então, comida, ela deveria ser, o objetivo de comer deveria ser saciar a sua fome. Olha só, como que a gente já colocou tantas coisas para comida e a gente nem pensa que o comer, na verdade, é para satisfazer uma necessidade fisiológica, né? Às vezes a gente come no horário, mas não está com fome, só porque está acostumado a comer tal horário. Às vezes a gente está na casa de alguém e fica sem graça de falar. Às vezes a sua amiga de trabalho te chama ali para tomar um café com um pão de queijo e você come e você nem está com fome. Então comer, muitas vezes, acaba ficando no automático. E o objetivo central de comer é saciar a sua fome. E um comer de qualidade, né? Que ainda ofereça vários nutrientes para suas células que estão aí ávidas por várias vitaminas, vários minerais, vários ativos que têm uma função super importante no nosso corpo, né? E então, o comer, ele gera uma sensação de bem-estar, ele gera uma sensação de prazer, a comida está envolvida com uma sensação de pertencimento a um grupo. Por exemplo, quando você está no meio da sua família e vocês têm o hábito de comer tal coisa, é gostoso estar ali naquele grupo, né? Quando você pertence ali àquela cultura, você pertence àquele hábito de comer tal coisa. Então, o comer, ele também é cultural, ele também te leva a uma sensação de pertencimento, né? O comer, ele te lembra lá de quando você estava no útero da sua mãe, ou no útero, ou quando você estava amamentando, né? Que era aquele quentinho. Quantas vezes eu tomando, por exemplo, um café, um chocolate quente, eu lembrava do meu pai me dando mamadeira no sofá. Então aquela mamadeira quentinha, com certeza lotada de açúcar, né, naquela época. E toda vez que eu tomo esse chocolate quente, eu tenho essa lembrança. E aí o que acontece? Aquilo me dá uma sensação de muito prazer, eu fico querendo comer aquilo. Inconscientemente eu nem lembro, toda vez que eu tomo chocolate quente, que eu nem lembro conscientemente daquele momento da infância. Mas no fundo me dá uma sensação tão boa. E isso acontece com você também. Você ingere uma coisa que você está acostumado, que te remete à sua infância, e você tem aquela sensação gostosa. É o que a gente chama de comfort food. Inclusive tem outros alimentos que a gente chama de comfort food. É um mingauzinho, é sempre alguma coisa que te remete lá de trás. Olha o poder do alimento, né? E a comida, além dela gerar sensação de bem-estar, sensação de prazer, de sensação de pertencimento à questão cultural, ela também pode ser usada como compensação a vários sentimentos ruins, a várias coisas negativas. Às vezes você come só para não sentir a sensação de privação que você tem em outras coisas. Então é uma sensação de privação às vezes financeira, quando às vezes você pode ter uma sensação de privação com o seu relacionamento, uma sensação de privação com o seu trabalho. E muitas vezes você usa a comida para satisfazer esse buraco. Quando a comida, ela deveria ser para saciar a sua fome. E a gente distorce. Então, muitas vezes você come para evitar essa sensação de privação. Muitas vezes você come
para não lembrar de uma privação que você teve na sua infância, no momento anterior da sua vida. Às vezes por dificuldades financeiras, não tinha tanto acesso à comida, não tinha tanta variedade, não tinha tanta abundância de comida. E hoje você lota a sua geladeira de comida, você empaturra o seu filho de comida, ou mesmo você sai de casa e faz questão de comprar lá aquela tábua de bares, tábua de shopping lotada de comida, porque hoje você pode comprar aquela comida. Isso é muito comum, muito comum. Então, além da sensação de privação, pode ser que você use a comida também para compensar sentimentos de frustração e infelicidade na sua vida. Então, você pode estar numa fase que você está comendo muito, porque é a forma que te acalma, é a forma que você tem inconscientemente e conscientemente de de dar conta daquilo, né? Eu, ano passado, passei por um problema de saúde, né? Que muitas pessoas já sabem. E eu passei por esse momento aqui, da comida. Porque eu fiquei muito depressiva. E o que eu conseguia fazer, não é que eu conseguia só comer, mas eu comi muito mais chocolate do que eu como. Enfim, isso acabou me gerando alguns problemas. Então, a comida, o comer emocional, ele está totalmente envolvido com essa questão aqui, ó, da comida ser usada como uma compensação de algum problema que você tem ou que você está passando. Porque uma coisa é certa, gente. Às vezes você orienta um cliente que nunca passou por uma orientação alimentar e ele faz alguns ajustes na alimentação e isso já gera um resultado estupendo para ele. Por quê? Porque o que faltava para ele era somente uma orientação, um bom acompanhamento de um profissional, né? Ou aquele ali dá a mão, você não está sozinho e eu vou te falar o caminho e eu vou te dar todo o apoio. Só que a maioria das pessoas não é assim, não se resolve somente com essa reeducação alimentar, né? Muitas pessoas acabam comendo excessivamente por utilizar a comida como compensação para alguma coisa. Então a comida podendo ser compensação para um sentimento de tristeza, a comida sendo compensação para um sentimento de angústia, de ansiedade, a comida sendo uma compensação por uma insatisfação geral com a sua vida. Então, o que você tem de mais prazeroso, acessível é a comida, que é muito fácil, né? Comida é como se diz, é uma terapia muito barata para quem se usa dessa forma. Estou falando pejorativamente porque a comida ela deve ser usada para saciar a sua fome, mas a pessoa que está ali depressiva, o que ela faz? Ela compra ali um pote de sorvete, uma caixa de bombons e devora tudo. E depois dali, né? Um prazer, um pico de prazer gigante e depois uma culpa terrível. E mais uma vez, se ela não se der conta de tudo isso, ela vai cair nessa mesma armadilha que ela mesma gera para ela por várias outras vezes, sempre que ela tiver algum problema, algum gatilho que ela vai querer fazer da mesma forma comendo, né? Então, eu listei 10 pontos, 10 estratégias para você identificar se você come emocional, né? Mais que isso, para você reverter esse quadro. Porque o comer vai ser sempre uma fonte de prazer e esse não é o problema. O problema é quando comer é a única fonte de prazer ou quando você come sem prazer. Porque você come com tanta pressa, com tanto estresse, com tanta correria, que aquilo acaba não te satisfazendo, tá? Então, primeira coisa, a primeira dica que eu dou é listar coisas que você goste de fazer. Então, além de comer, me fale 10 coisas que você gosta. Você pode gostar de
fazer uma trilha, de ver um filme, de namorar, de transar, você pode gostar de ler, você pode gostar de ajudar pessoas, né? Você pode gostar de, enfim, tantas coisas, né? Você pode gostar de lavar roupa, de passar roupa, né? Você pode gostar de fazer unha, de ir pra academia, de fazer crossfit, você pode gostar de contar com suas amigas, você pode gostar de tomar um vinho, né? Aí é o que você gostar. E aí você vai ver que tem tantas coisas que você gosta de fazer e você às vezes não tem feito. E você tem compensado essa falta de prazer com essas outras coisas na comida. Porque a comida é o que a gente faz todo dia, né? A gente come todo dia. Então é uma forma muito mais fácil, né? A segunda dica que eu dou é: seja exigente com o que você come. Gente, não aceite engordar por qualquer coisa. Eu brinco assim, porque uma coisa é você, não sei, ir numa festa de casamento de um parente, de um amigo seu, e aí vai ter lá um bolo maravilhoso, ou vai ter um jantar que você tá sabendo ali, o buffet, que você sabe que vai ser sensacional. E aí você vai, nesse dia do casamento, você vai lá, vai comer e pronto. Outra coisa é você ser pego por qualquer coisa que está por aí, sem você fazer critério nenhum. E você, quando você está morrendo de fome, você para em qualquer lanchonete aí de rua, come uma coxinha ou come um brigadeiro velho, ou come qualquer coisa, um lugar meio sujo, que você diz que você está morrendo de fome, não sei o que lá. Não, seja exigente com o que te faz engordar. Então, o que vai te fazer engordar? Eu digo assim, quando você está no planejamento alimentar e quando você está num planejamento alimentar e você acaba abrindo mão daquilo naquele dia, tá? É nesse sentido que eu tô falando que vai te engordar. Então, seja exigente com o que vai te fazer engordar. Agora, se todo dia você for abrir mão e falar, mas eu gosto disso, então aí tem que ver a sua escolha, né? Esqueça a culpa, coloque o tênis. O que eu quero dizer? Aconteceu, durante a semana sua amiga te chamou para ir para algum lugar, você comeu tal coisa e não estava também no planejamento. Esquece a culpa. Não adianta ficar se martelando, se martirizando. Pega o tênis, vai fazer uma caminhada à noite. Agora está muito calor, né? Eu mesma fui aqui perto da minha casa e fiz uma corrida. Esquece a culpa se você comeu o que você não estava querendo comer, tá? Você vai resolver isso queimando caloria, fazendo alguma atividade física. Todo mundo tem uma praça perto, praça não tem custo, então isso não é desculpa, ok? E assim vai ser sempre na sua vida, é assim que eu sempre oriento os clientes. Comeu tal coisa, sem culpa. Dia seguinte, atividade física aumenta na outra semana, mas aí com atividade física. Isso só se resolve com atividade física, tá? Terceira dica que eu dou para você parar de comer emocional na verdade, quarta dica, seja egoísta. O que eu quero dizer com esse seja egoísta? Olha, se o seu parente te chamou para ir lá na casa dele e você efetivamente não gosta de alguma coisa ou não quer comer definitivamente tal coisa, fale com amor, fale com carinho, mas fale, olha, eu tô me esforçando e eu tô seguindo um planejamento alimentar e eu não quero ser indelicada, mas hoje eu não vou comer porque vai sair fora do meu plano e pronto. O que você falar com amor, a pessoa vai entender, mas seja egoísta, tá? Quando o seu marido falar com você que é para vocês irem lá no restaurante que só tem fritura, não sei o que lá, fala, amor, olha só, hoje é meu dia, então eu não vou comer isso, eu vou
eu quero comer tal coisa, né? E aí a gente vai com o jogo de cintura. E é isso, seja egoísta no sentido de não você ser uma egoísta de uma pessoa ruim, mas de você determinar o que você quer comer na hora que você quer comer. E mais, como eu falei na outra live, incentive outras pessoas a comerem coisas com você, a comerem coisas saudáveis. Não esperem só os outros, a gente sempre quer esperar os outros, porque a gente não se autorresponsabiliza. Não espere a sua amiga, o seu marido, a sua mãe parar de fazer aquela comida saborosíssima, mas que detona com você, não só em termos de caloria, mas às vezes te deixa inchado, você fica rotando depois, você não faz uma boa digestão. Não espere que a outra pessoa tenha essa postura, tenha você. Você pode chamar uma amiga para comer uma coisa saudável, né? Você pode chamar o seu marido para ir comer uma coisa gostosa, não necessariamente tenha que ser uma massa, ou não necessariamente tenha que ser enfim, você pode, tá nas suas mãos, tá? Chame outras pessoas para comer coisas saudáveis com você. E a quinta dica que eu dou é: coloque a alimentação como prioridade. Enquanto a alimentação, uma boa alimentação, um shape legal não for sua prioridade, não vai acontecer. Enquanto você ficar colocando 300 desculpas que não tem tempo, que não tem dinheiro, isso ainda não é prioridade para você, tá? E como se diz, tá tudo bem, porque não chegou sua hora. Às vezes você falou não num primeiro momento para um profissional X, mas num outro momento você já está muito mais aberto para o que ele vai falar ou para o que outro profissional vai falar, né? Porque às vezes não tá no tempo mesmo, né? Então, coloque a alimentação como prioridade. Você tem que ter um tempo, um horário para você fazer suas compras, que eu falei na outra live também sobre planejamento. Você tem que colocar um horário para você armar o seu lanchinho para você levar. Você tem que colocar um horário para você fazer alguns pratos e deixar congelados ou comprar se você achar mais fácil. Isso tem que ser sua prioridade. Assim como a gente tem que tomar banho todo dia, a gente tem que escovar o dente todo dia, tem coisa que a gente tem que fazer todo dia, né? Que é você prestar atenção no que você está comendo, você mastigar direito. Isso é todos os dias, tá? A gente coloca prioridade, a gente arruma tempo para tudo, né? Eu vejo isso muito em mães com filhos, né? A primeira coisa, você pergunta para ela o que ela gosta de comer, aí ela começa a falar o que o marido gosta de comer, o que ela gosta de fazer para os outros. Não, eu perguntei o que ela gosta de comer. Só que ela está tão acostumada a viver uma vida que ela tem que ficar servindo todo mundo que ela não consegue se servir, né? Ela não consegue enxergar, pensar no que ela gosta. Às vezes ela enxerga, mas ela fica só pensando nos outros, nos outros, nos outros. Então isso tem a ver com seja egoísta, né? Bom, seja feliz. O que tem a ver felicidade, Letícia? Você que é nutricionista, o que tem a ver felicidade com isso? Olha, gente, cada dia a gente aprende mais, né? Eu fiz recentemente um curso, né, de inteligência emocional e a conclusão é a seguinte: além de você sendo feliz, você comer menos emocional, você também vai querer fazer mais as coisas, sabe? Lembra aquela fase, se você está passando por uma fase desanimada, lembra aquela fase que você estava ali fazendo um monte de coisas e tal? Então, provavelmente você estava focada, provavelmente você estava feliz, né? Então, se estão ocorrendo alguns problemas aí, vai pro psicólogo, passa um coach, enfim, life coach, né? Diferente da linha do coach de emagrecimento. Mas seja feliz, para você querer estar bem, né? Para você querer fazer um planejamento alimentar e se cuidar,
não tanto esteticamente quanto para a sua saúde. Sétima dica para deixar de comer emocional: para de beliscar. Arruma horário, determina os horários que você vai fazer as suas refeições, mas sem belisquete. Belisquete, você não sabe o que você está comendo, você não presta atenção. Então, isso é importante. E isso é um hábito ruim, né? Vocês sabem como acabar com um hábito ruim para criar um hábito novo? Vai lá no meu YouTube e olhe lá o vídeo Como Formar Hábitos, tá? O oitavo ponto que eu dou de dica para o comer emocional é: experimente novos sabores. Quantas pessoas a gente atende e aí falam que não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Olha, gente, eu fico encantada com a alimentação, com a nutrição, com a gastronomia, porque ela é infinita, né? Às vezes a gente está acostumado a tomar um suco de maracujá, vou dar um exemplo comum. E aí você vai num restaurante bacana e toma um suco de maracujá com baunilha, coisa que você nunca tinha pensado, que são coisas super básicas e ficam muito gostosas, né? Outro exemplo, por exemplo, um suco de melão com manjericão, ficou uma delícia. Você nunca vai pensar. Manjericão a gente associa com tomate, com carne de porco, né? Pelo menos minha mãe sempre faz, coloca manjericão na carne de porco. E você não pensa que com o melão fica gostoso. Então, sempre é conceito. Tem que experimentar outros sabores, tá? Quando você começar a gostar das coisas, você abrir sua mente para outros sabores, você vai ver que incrível você não precisar de colocar tanto sal, você não precisar de colocar tanto açúcar e você comer alguma coisa e sentir verdadeiramente o gosto do alimento in natura, né? Sem ter que acrescentar outras coisas. Porque é fantástico você comer uma fruta e sentir o sabor peculiar da fruta, né? Cada sabor é único. Só que tem tanta gente que está tão acostumada a colocar tanto ketchup, tanto aginomoto, tanto açúcar nos sucos, comer tanta coisa com o sabor tão acentuado que acaba não sentindo gosto quando vai comer uma coisa sem tanto sabor acentuado, né? Com uma coisa com um sabor mais rústico, ou sabor próprio dela mesmo, né? Você comer uma fruta exótica, por exemplo, é muito gostoso, né? Nona dica para o comer emocional: sua fome é de comida, é você aprender do que você está com fome. Gente, isso é fantástico. Você vai se conhecendo cada vez mais, né? Tem muita gente que fala, que toda hora fala: eu tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Eu não aguento, eu tô com fome, não sei o que lá. Ela não está com fome, ela está acostumada muitas vezes a comer naquele horário, né? Então, um ponto importantíssimo é você aprender do que é que você está com fome. Às vezes a gente quer comer um doce, por exemplo, isso acontece muito comigo, né? Eu que gosto do paladar doce, mas eu como uma fruta e era aquilo que eu queria. Eu não preciso atacar um doce de leite e um chocolate, né? E eu tô falando isso para você visualizar que isso pode acontecer com você também. Às vezes não é você ir refinando mesmo esse paladar, né? Tem hora que a gente quer comer mais folhosos, mais salada, a gente tá com vontade de comer fibra. Tem hora que a gente quer comer, por exemplo, até um pouco de... Eu, pelo menos, às vezes tenho vontade de comer fritura, mas não é fritura em si. Às vezes, um peixe mais gorduroso, tipo salmão, e aí eu fico tranquila, né? Tô dando um exemplo bobo, mas para colocar aqui, você identificando que você tem vontade de comer de verdade, mas não o comer emocional, quando você sente essa necessidade física, quando você vai aprendendo a identificar isso, é muito legal, tá? E a 10ª dica para o comer emocional que eu quero colocar hoje é o aprender quando você está saciada, que é outro ponto, né?
Vocês sabem aquela regra dos franceses de comer, não comer até se sentir totalmente satisfeito e por isso eles são magros? Essa é uma frase que é falada, né? Que para você se manter magro, você nunca deve comer até ficar lotado. E isso é muito interessante também, porque quando você está em um processo de emagrecimento, a gente orienta que você coma menos, certo? Mas o quanto menos, essa percepção é sua, né? É claro que muitas vezes você vai partir de um pressuposto de tantas colheres de sopa ou quantos gramas de um peito de frango, por exemplo, mas essa percepção do quando você está saciado é muito importante. Você identifica hoje, quando você está saciado, você identifica isso tranquilamente? Ou você é daquelas que come um pouquinho, aí passa um tempo, come mais um pouquinho, e aí como você já está com fome, está com medo de ficar com fome, você come mais um pouquinho. E esse medo de estar com fome é da ansiedade alimentar, né? Você passa por isso. Você é daqueles que serve uma vez só e você é daquelas que serve uma vez só e fica satisfeito? Ou você é daqueles que repete uma vez, outra e ainda assim fala que não está satisfeito? Você é daqueles que enche o prato de comida? Ou você prefere colocar um pouquinho e depois repetir? E aí eu digo pra vocês, o que funciona melhor? Ao invés de colocar um pouquinho e repetir, colocar no prato que você prevê que você vai comer, e aí vai te dar mais ansiedade, tá? Então, para quem chegou agora, só revisar aqui que eu coloquei sobre para uma pergunta, né? Um destaque: sua fome é de comida? Comer deve ser igual a ter prazer em comer, mas que não seja o único prazer, porque a comida ela serve para saciar a sua fome. E a comida está relacionada a várias sensações positivas, né? Sensação de bem-estar, ela está relacionada à sensação de alegria, pertencimento a grupos, tem a questão cultural. Mas se a comida hoje é um problema para você, porque você ganha peso, tem reganho e perda de peso, ou seja, você emagrece, mas depois ganha peso de novo, provavelmente a comida ela está relacionada à compensação de alguns problemas ou emoções, né? Emoções essas podem ser tristeza, frustração, tá? Ansiedade, angústia, ou mesmo você evitar a sensação de privação que talvez você teve na sua infância. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou colocar esse vídeo no IGTV, então quem chegou por último pode assistir novamente. E eu convido vocês para acompanharem aí os próximos posts, né? E quem quiser participar da minha lista VIP, é só me mandar um WhatsApp. Então, me chame, cliquem lá no link que está no meu perfil e vocês vão ter acesso a alguns produtos. Então lá tem um teste de você é compulsivo alimentar, vão ter acesso ao meu YouTube, que tem alguns vídeos, tá? E também o mais recente produto que eu coloquei lá, que é um e-book de sorvetes saudáveis. Esse aí é brinde para você. É grátis, é só você acessar lá, baixar, fazer as receitas e comentar. Eu vou adorar saber se você gostou, se seu filhote, se a sua família também gostou. Tá bom? Só clicar no link que tá aí no meu perfil. Então, uma boa noite para vocês. E até a próxima.